Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda semana do PET 4 de Matemática do terceiro ano do ensino médio de 2021. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Questão número 1. Observe a figura a seguir, na qual são apresentadas as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. Para cada número apresentado à direita da figura, faça o seguinte. Se o número estiver em notação científica, escreva-o por extenso. Se o número não estiver em notação científica, escreva-o em notação científica. Faça isso na seguinte ordem, na figura. Observe que o último tópico apresenta dois números para serem convertidos. Antes de resolver este exercício, vamos relembrar em como escrever um número em notação científica. Imagine o seguinte número: 51.235. Para escrevê-lo em notação científica, temos que deixar apenas um único número inteiro, diferente de zero, antes da vírgula. Ou seja, a gente pega o número que está mais à esquerda, escreve ele e coloca uma vírgula. E o restante dos números a gente joga para depois da vírgula. Então vai ficar aqui, ó, 1, o 2, o 3 e o 5. E a gente multiplica este número por uma potência de 10. Então vai ser vezes 10 elevado a alguma coisa. Como o número 51.235 é um número inteiro, podemos colocar uma vírgula fictícia depois da unidade. Repare que estamos deslocando os números para a direita. Então, quando os números são deslocados para a direita, o expoente da potência de 10 é positivo. E qual será o valor dele? Será a mesma quantidade de números que a gente jogou para depois da vírgula. Neste caso, será 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ser igual a vezes 10 elevado a mais 4. Vamos para outro exemplo para praticar. Pense no número 121.687. Vamos escrevê-lo em notação científica. Então, para isto, deixamos o número mais à esquerda para antes da vírgula. Então, vou escrever aqui, ó, 1, vírgula. E o restante dos números a gente joga para depois da vírgula. Então, aqui vai ficar o 2, o 1, o 6, o 8 e o 7. E a gente multiplica por uma potência de 10. Como este número é inteiro, vou colocar uma vírgula fictícia depois da unidade, que é o 7. Estamos deslocando os números para a direita, para depois da vírgula. Então, quer dizer que o expoente vai ser positivo. E deslocamos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente vai ser mais 5. Agora, vamos fazer exemplos do contrário, deslocando os números para a esquerda. Pegue o seguinte número, 0,00657. Lembre-se que a gente deixa apenas um único número antes da vírgula. E qual número é este? Aquele que estiver mais à esquerda, diferente de zero, que no caso aqui é o 6. Então, em notação científica ficará 6, vírgula, e os números que estão do lado dele, que é o 5 e o 7. E a gente vai multiplicar por uma potência de base 10. Qual que vai ser o expoente dessa potência de base 10? Como estamos deslocando os números para a esquerda, ó, 6 aí andar 1, 2, 3 casinhas. Todos os números vão andar 3 casinhas. Como eu estou deslocando para a esquerda, o expoente é negativo. E qual que vai ser o valor dele? A mesma quantidade de casinhas que eu desloquei, que no caso são 3. Outra forma de escrever este expoente
é contar a quantidade de zeros que estão antes do número diferente de zero, que está mais à esquerda. Ó, antes do 6 a gente tem 1, 2, 3 zeros. Então, o expoente vai ser menos 3. Vou colocar outro exemplo para fixar. 0,00001023. Isso daqui vai ser igual. O número inteiro que está mais à esquerda, que é diferente de zero, é este número 1. Então, a gente vai colocar ele, escrever a vírgula. E escrever os números que estão do lado dele. Ó. Primeiro vem o 0, depois o 2, depois o 3. Vamos multiplicar por uma potência de base 10. Como estamos deslocando o 1 para a esquerda, o expoente vai ser negativo. E qual que vai ser o valor deste expoente? Vamos contar os zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10 elevado a menos 5. O número 1 vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Agora, vamos resolver o exercício. O primeiro número que vamos escrever é a constante de Planck. Repare que ele já está em notação científica. Temos apenas um único algarismo antes da vírgula e ele está sendo multiplicado por uma potência de base 10. Repare que a potência de base 10 tem expoente negativo. Então, quer dizer que, para escrever este número em notação científica, todos os algarismos foram deslocados para a esquerda. Então, para escrevê-lo por extenso, temos que deslocar os números para a direita. Abaixo, escreverei o número equivalente desta notação científica em decimal. Este é o número decimal equivalente da notação científica. Como que eu escrevi ele? Repare na potência de base 10. O expoente é menos 34. Como o expoente é negativo, para transformar este número em notação científica para um número decimal, temos que deslocar ele para a direita. E quantas casas teremos que deslocar? Vai ser igual ao valor do expoente, 34 casas. Então, todos os números serão deslocados 34 casas para a direita. Em outras palavras, uma forma mais fácil de visualizar. O expoente é negativo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar zeros antes da parte inteira, que é o número que está antes da vírgula. Então, vamos colocar zeros antes do 6. E quantos zeros vamos colocar? Vai ser a mesma quantidade do expoente. Então, coloquei aqui, ó, 34 zeros. E depois eu escrevi o restante do número. São os números que estão juntos com o 6. Então, esta é a primeira resposta. Vamos para a próxima. Velocidade da luz no vácuo. Como este número não está em notação científica, vamos ter que escrever. Então, como que a gente escreve notação científica? Deixamos o número que está mais à esquerda antes da vírgula, no caso vai ser o 2, escrevemos a vírgula, e o restante do número, que é 9979245,8. E multiplicamos por uma potência de base 10. Como estamos deslocando os números para a direita, o expoente é positivo. E qual que vai ser o valor dele? Vai ser a quantidade de números que jogamos para depois da vírgula. No caso, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos escrever a unidade. Metros por segundo. No item anterior, eu esqueci de colocar a unidade. Então, vamos colocar aqui, ó, joules vezes segundo. Vamos para o próximo item.
a frequência do desdobramento hiperfino do átomo de Césio 133, em repouso e a temperatura de 0 Kelvin. Como este número não está em notação científica, vamos escrevê-lo. Deixarei apenas um único número antes da vírgula, no caso será o 9, que está mais à esquerda, então vou escrever a vírgula, e o restante do número, 192, 631, 770, e vou multiplicar por uma potência de base 10. Como estamos deslocando os números para a direita, o expoente é positivo. E qual que vai ser o valor dele? A quantidade de números que jogamos para depois da vírgula. No caso será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ficar 10 elevado a mais 9. E a unidade da frequência, que é Hertz. Vamos para o próximo. A carga elementar do elétron. Este número está em notação científica, porque temos apenas um único algarismo antes da vírgula e estamos multiplicando este número por uma potência de base 10. Vou reescrever este número. Novamente, como o expoente da base 10 é negativo, a gente vai deslocar todos os números para a direita. E quantas casas decimais? 19 casas decimais. Em outras palavras, para facilitar, como este número está em notação científica, basta colocar 19 zeros antes do número que está antes da vírgula. Eu peguei aqui, o número 1, que é o número que está antes da vírgula, e escrevi 19 zeros antes dele. E escrevi o restante dos números que estavam ao lado do número 1. Aqui está o número 1 e aqui está o restante dos números, mais a unidade aqui no final. Vamos para o próximo. Constante de Boltzmann. Como este número está em notação científica, vou expandir ele. O expoente da base 10 é negativo, então vamos ter que deslocar todos os números para a direita. Ou, em outras palavras, como ele já está em notação científica, basta colocar 23 zeros antes do número que está antes da vírgula. Vou escrever aqui embaixo. Coloquei 23 zeros antes do número que estava antes da vírgula. Lembrando que no primeiro zero eu tenho que colocar a vírgula. Então aqui, coloquei o número 1 que estava antes da vírgula e escrevi o restante dos números que estavam ao lado dele, mais a unidade aqui no final. A constante de Avogadro. Repare que este número já está em notação científica, só que agora o expoente da base 10 é positivo. Então, vamos deslocar todos os números para a esquerda. Vou escrever ele aqui embaixo. Agora é um pouquinho diferente. Quantas vezes temos que deslocar os números para a esquerda, porque o expoente aqui é positivo? 23 vezes. Então, a gente conta aqui, os números que estão depois da vírgula que vamos deslocar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o restante, para chegar em 23, a gente completa com zeros. Então, jogamos para antes da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o restante a gente completa com zero. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E no final colocamos a unidade, que é mol a menos 1. Vamos para o último. Por fim, a unidade candela está separada em duas partes. Uma é a frequência e a outra é a eficácia luminosa. Vamos transformar a frequência primeiro, que ela não está em notação científica. Para isso,
temos que colocar apenas um único algarismo antes da vírgula e o restante a gente joga para depois da vírgula. Agora a gente multiplica por uma potência de base 10, em que o expoente vai ser positivo, porque deslocamos os números para a direita, para depois da vírgula, e o valor deste expoente vai ser a quantidade de números que foram deslocados para depois da vírgula, que no caso são 2. Então aqui é mais 2, vezes a outra potência de 10 que já estava com o número, que é 10 elevado a 12. Então isso daqui vai ser igual a 5,40 vezes 10 elevado. Multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, isso daqui vai ser igual a 5,40 vezes 10 elevado a 14, que é 2 mais 12 Hz. Essa daqui é a primeira resposta. Agora vamos para a segunda. Por fim, a eficácia luminosa. Ela não está em notação científica. Então, como que a gente transforma? Colocamos apenas um único algarismo antes da vírgula e o restante a gente joga para depois da vírgula, que é o 8 e o 3. E multiplicamos por uma potência de base 10, que ela vai ser positiva, porque deslocamos os números para a direita, para depois da vírgula, e o valor do expoente vai ser igual a 2, porque deslocamos dois números para depois da vírgula. E no final a gente coloca a unidade, que é o lumen por watt. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.